Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Bom, deixa eu adivinhar, se você tá vendo esse vídeo, das duas mãos, ou você gosta muito do canal, ou você não curte mais ceia de Natal, né? Porque tá todo mundo forrando o busto nesse momento que esse vídeo tá passando. Meu filho, inclusive, né, resolveu ir para casa de um amigo, já que a gente não curte, né? A gente não faz mais nenhuma ceia. O máximo que a minha esposa fez foi uma lasanha só para a gente comer pelo menos um negocinho melhor, fazer uma lasanha. Digo, ó, se fizer, se não fizer, tanto faz. Enfim, né, ela fez e o meu filho resolveu, né, passar na casa de um colega justamente por conta disso, né? A juventude, por mais informada que esteja, sente falta dessas datas, né? Querendo ou não, é tradição. Então eu entendo bem, né, vocês que são meio que obrigados a participar porque quer estar junto com a família e tal, né? O que eu digo é que tente não misturar a questão espiritual. Agora, se lembra daquele nosso vídeo sobre a Marília Mendonça, já que a gente falou em espiritual? Eu resolvi fazer esse vídeo. A gente fez esse vídeo aqui, ó, a carta psicografada de Marília Mendonça, né? Essa carta em si, eu não acredito nela, mas eu não sou extremista de dizer, porque eu não acredito, eu não vou falar do que está acontecendo. Isso estava tendo repercussão, inclusive, na mídia, e eu resolvi trazer aqui para vocês, porque tem gente aqui no nosso meio, né, inscritos, eu sou cristão, mas tem gente que é espírita, né? E acredita em Cristo também. Então, é bom a gente ver o que as outras pessoas falam e entende. No nosso diário, eu tenho um artigo aqui, onde eu falo dessa polêmica. Ele é bem extenso, família, eu vou resumir aqui, tá certo? Porque ele começa aqui, ó, no livro de Allan Kardec, né? Olha, tá vendo? Eu comprei o livro, li ele inteiro, tá certo? Para eu poder fazer as minhas observações aqui. Então, é o seguinte... O que eu vou passar para vocês é a minha opinião, baseada em tudo que eu estudei, inclusive biblicamente, tá certo? Então, vou começar daqui, ó. Para mim, é só a prova que os mortos humanos estão sobre os domínios de Deus. O que eu falei antes disso, tá tudo aqui, registrado, tá certo? Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo para vocês verem. Tá certo? Tá tudo aqui atrás, eu não vou passar tudo, porque é muita coisa, família, e também tem umas declarações polêmicas que talvez o YouTube não deixe, tá certo? Entenda como discriminação e etc. Então é por isso que eu disse a vocês, para você ter realmente as informações sem censura, só você indo lá, realmente adquirindo o nosso diário, tá certo? Então vamos continuar daqui, você tendo em mente isso, né? Como o próprio Jesus explicou na parábola, aqui, deixa eu voltar um pouquinho, né? Para mim é só a prova que os mortos humanos estão sob os domínios de Deus, como o próprio Jesus explicou na parábola do rico e do pobre, onde ambos morrem no mesmo dia, e no outro mundo existe um abismo entre os dois e que eles não podem voltar à nossa terra, a não ser por feitiço. No Velho Testamento, o rei Saul consultou uma bruxa que trouxe o espírito do profeta Samuel, já falecido há algum tempo. O espírito o repreendeu por tal ato e profetizou o seu falecimento, o falecimento de Saul e seu filho Jonas. Assim como foi dito, até o final da tarde, os dois foram mesmo mortos e decapitados. Existe muita discussão se era um espírito mesmo ou um demônio amaldiçoando o Saul, né? Acho que a resposta está no episódio do Novo Testamento da Transfiguração. Após concluir os 30 dias de jejum e vencer o demônio, né, as tentações no deserto, Jesus foi testemunhado pelos apóstolos se transformando em espírito ao receber a visita dos céus, os espíritos de Moisés e Elias. Jesus se transformou também em espírito e foi junto a eles. Então, para mim, apesar do que muitos interpretam como prova bíblica da não existência de espíritos humanos, onde é dito em Salmos 115, 17, 18, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Para mim está claro que ele se refere aos corpos humanos, ou seja, a carne que espera o dia do juízo para serem recriados. E para pôr fim nas minhas próprias dúvidas, que eu também não tenho dúvidas, eu sou um ser humano, ao contrário de alguns idiotas que acham que sabem de alguma coisa, né, eu sou cheio de dúvidas e sempre pesquisei. Então aqui eu coloquei no nosso diário, porque isso é um diário. E para pôr fim nas minhas próprias dúvidas, Jesus afirma que todos nós somos iguais diante de Deus. Isso quer dizer que somos tratados de igual forma e com igual justiça, e sendo assim, podemos entender que para os seus últimos instantes de vida, Jesus, ao dizer ao bom ladrão, hoje mesmo estarás comigo no reino do meu Pai, ele confirma que todos os cristãos têm o mesmo tratamento e podemos estar, assim como acreditam os espíritas, em um lugar reservado até o dia do julgamento, onde voltaremos aos nossos corpos ressuscitados. Enfim, a lição que fica é que não podemos jamais querer conselhos e proteção desses espíritos que, se por acaso forem invocados aqui, não foi feito com o bem, mas sim usando as ciências ocultas, e a chance de ser uma entidade sombria é de 1 milhão para 1.
Ou seja, você vai estar sendo enganado por um demônio e, consequentemente, ficará nas mãos dele. Porque, como eu disse para vocês, eu resumi aqui o primeiro trecho, né? O que eu quero dizer, o que eu disse aqui nessas palavras, e quem adquiriu o livro sabe muito bem o que eu disse, né? Agora tem muito imbecil, né, um telejumento, que é incapaz, nunca leu nada, tira do próprio caneco dele, ele eu acho que bota no espelho assim um bumbum, arreganha e puxa as informações de dentro, e só pode vir merda. Então, diferente, eu pesquisei, né? E a Bíblia deixa claro nesses episódios. Primeiro, Jesus não era escritor de ficção científica. Aquela parábola fala muito bem que os espíritos ficam em um lugar e os espíritos bons e os maus ficam divididos, né? Há um abismo onde nenhum passa para lá nem para cá. A não ser que você diga, não, mas Jesus falou aquilo porque ele era comediante, né? Aí você é que é o anticristão, se você pensa assim. Tá certo? Aqui eu sou curto e grosso. O outro passo, né, que deixa bem claro, é a transfiguração. Jesus era filho de Deus, Moisés e Elias não, mas os espíritos deles desceram. Então, ou você vai me dizer que Deus é mentiroso, né, e trata as pessoas com desigualdade, né? Teve homens que ele, não, você não vai ficar em julgamento não, venha logo para cá. Ou, de fato, existe o mundo espiritual. E para finalizar também, se você me disser que Jesus não cumpriu a promessa dele, ele é mentiroso, porque ele disse sim ao bom ladrão, né, ao ladrão que estava ali no madeiro ou na cruz, como você queira chamar, tem gente que diz que não foi uma cruz, foi um madeiro, o ladrão, né, o ladrão que se arrependeu. Alguns também dizem, Davi, não existe bom ladrão, né, se é bom não era ladrão. Às vezes tem circunstâncias, né, que às vezes obriga, principalmente naquela época, mas vamos lá, vamos dizer que o ladrão que se arrependeu, aquele dali, Jesus fez a promessa a ele. Hoje mesmo estarás comigo no reino do meu Pai. Então, das duas, uma, ou você considera que Jesus era um mentiroso, né, contador de ficção científica, e não cumpre as suas promessas, ou Jesus falava assim, que existe um mundo espiritual, tá certo? E essas coisas que, os mortos não louvam, ele está falando, os profetas daquela época, eles estavam falando da visão deles aqui como homens. Quem morre não sente dor, não tem lembranças, não aplaude, não louvam, não fazem mais nada. Ele falava nesse sentido, o sentido físico. Não falava do espiritual, até porque nem muitos deles não foi dado essa explicação, né? Eles estavam para ensinar a doutrina do homem com Deus, o homem em vida com Deus. Essas coisas só viriam depois ficar mais claras com o próprio Jesus. Então, família, eu não tenho medo de expor a minha opinião aqui. Eu acho que quem tem medo de opinião, de crítica, de gente com inveja, porque é isso mesmo, o Davi faz isso por causa disso ou daquilo, né? Gente muitas vezes que acusa você do que elas próprias são, né? Então aqui tem décadas de conhecimento e que eu posso até soar, né, orgulhoso para alguns, mas tem pessoas que podem estudar 60 anos e não vão chegar a essa conclusão. Porque nem todos, meus irmãos, é dado, né? As informações que tem aqui eu não criei da minha cabeça, elas estão aí espalhadas. Mas o grande, como é que eu posso dizer para vocês? O que faz valer a pena esse trabalho aqui é a forma como essas informações estão, certo? As conclusões que eu mesmo tirei juntando todas essas informações. É por isso que cada um de nós, meus irmãos, é tão valioso, né? A própria ciência hoje, aliada à grande mídia, ela tenta passar para você que você não é importante, que o que você faz, a nossa própria vida, né? Esses dias eu estava vendo esses podcasts dos caras super inteligentes, né? Da ciência, e eles falando, olha, isso aqui é o planeta Terra no meio de uma galáxia com milhões, somos uma poeirinha, nossa vida é insignificante. Isso é um pensamento que as pessoas que seguem a sombra sempre quiseram, né? Que você acreditasse assim, olha, a própria existência nossa é insignificante. Mas Deus não pensa assim. Ele fez cada ser humano à sua própria imagem e semelhança. Nós já nascemos vitoriosos, meus irmãos. No ventre, você e eu, nós concorremos com milhões de semelhantes iguais a nós, milhões de irmãos. E nós somos os vitoriosos, nascemos. É por isso, eu tenho um artigo, eu até ia passar aqui para vocês, não sei se eu fiz em outro vídeo, né? Por que entidades poderosas, eternas, se submetem muitas vezes a fazer favores a meros mortais, né? Porque nós temos uma coisa muito preciosa, nós nascemos vitoriosos, a vida, conseguimos a vida, coisa que eles não têm. Então é muita explicação que tem aqui. Eu repito, família, não é só uma propaganda, isso aqui é um presente. Vocês sabem que com a censura aí que está vindo, se eles conseguirem fazer o que eles estão pretendendo, nesse plano maligno de culpar
as redes, né, torná-las responsáveis por conteúdos de terceiro, imagine quantos milhões de vídeos sobe e imagine o que eles mesmos fariam, né? Postariam para culpar as redes e derrubá-las, multá-las, tornar impossível o trabalho. Então, canais como esse estão, sim, em risco de sumir. E por isso é que eu me apressei para terminar esse trabalho. E está disponível para vocês lá na Hotmart em 10 vezes sem juros. Aproveita, meu irmão, você que é um questionador, você que gosta de pensar, aqui não vai ter as respostas absolutas de tudo. Eu acho que ninguém tem, né? A própria Bíblia, que ali sim é o livro das respostas, deixa muita gente com mais dúvida do que certezas, né? Mas você que gosta de racionar, aqui vai ter muitas coisas que vai fazer sentido para você. Principalmente se você for daquele cara de sair pesquisando e sair acrescentando mais. Então, eu aconselho de coração isso aqui para vocês, não é só porque é a gente que está lançando, mas realmente vale a pena, tá certo, família? Enfim, esse vídeo vai acabando por aqui, eu espero que você tenha gostado e a gente passou mais uma ceia de Natal juntos, né? Enquanto o povo tá aí enchendo o bucho, ainda tá bom, né? Mas o ruim é quando eles envolvem a espiritualidade no meio, né, meus irmãos? Aí realmente é complicado. Fazem homenagem, né, a uma entidade que não tem nada a ver com Cristo. Na verdade é o oposto. É triste isso. Mas enfim, é isso que a gente vai entendendo, né, ao passar dos anos. É difícil quando é enraizado na cultura. Mas a gente vai fazendo a nossa parte, né, meus irmãos? Eu sei que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, mas quando a gente já sabe e continua, aí realmente é complicado. É isso, meus irmãos, me diz aí o que é que você acha, se você continua achando que não existe espírito, que morreu, tá ali esperando o julgamento e pronto, ou se você é uma pessoa com a mente mais aberta e vai parar para pensar nesses exemplos, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui.